A dor da procuradora encerrou com Cora Coralina. Eu inicio com o meu conterrâneo, ministro José Américo de Almeida, que exerceu todas as funções públicas nesse país. Inclusive chegou a ser candidato a presidente da República, não realizando o intento por mais um golpe do então presidente Getúlio Vargas. E ele dizia que numa nação de tantos homens, numa nação de tantos ladrões públicos, só os homens honestos prestam contas. E nós estamos aqui para fazer exatamente a diferença. Todos têm de prestar contas. E quero saudar aqui o doutor Genédio, que é secretário do Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, secretário de Saúde, que fui informado, também do Distrito Federal, e eu estava passando, vi algum comentário que Vossa Excelência é parlamentar e faz parte da comissão da CPI da Saúde. Muito bem. Então, o que me chamou a atenção em relação às organizações sociais? Eu tive uma experiência em relação às OCIPs, que é da mesma linhagem genética que é as organizações sociais. E eu cheguei ao Tribunal de Contas em 2003, e a partir de 2005, eu comecei a observar que crescia o número de municípios fazendo a adoção ao termo de parceria. E nós nos aprofundamos, por que razão tão vantajosa para o contrato dessas OCIPs. E descobrimos que era para que não fizesse concurso público para contratar servidores com o viés político, para não pagar as contribuições previdenciárias, para que não fizesse licitações. E o Tribunal de Contas, eu como relator, e tendo origem como médico, e fico triste quando vejo a Fundação Zerbini, eu fiz minha especialização em cardiologia em São Paulo, fui aluno do professor Zerbini, uma das maiores figuras desse país. Pois bem, e a nossa experiência iniciou com as OCIPs e posteriormente, e mais recentemente, que é o tema do assunto das OS. E a partir da regulamentação do decreto 3.199, que regulamentava a lei das OCIPs, nós entendemos que não havia outra interpretação de que o dinheiro público dessas entidades tinha de ser deles, que o dinheiro que deveria receber era de ressarcimento e jamais de receber o dinheiro público do município para substituí-lo na função essencial e precípua que o poder público tem com a sociedade. Porque administrador não usa o seu dinheiro, usa dinheiro público que não lhes pertence. Pois bem, a partir daí foram 4 organizações, ou entidades qualificadas como OCIP: Ceneage, CADES, Intercept, SEGEP, que levou dos cofres dos municípios da Paraíba 82 milhões e meio. Pois bem, quando acreditávamos que já tínhamos virado a página, nos defrontamos com a organização social. O Supremo Tribunal Federal se manifestou, e todos vocês têm conhecimento, e vou passar rapidamente para chegar na parte que mais nos interessa. E na sua decisão, diz o Supremo, é constitucional essa relação entre governo e organização social. Mas tanto na qualificação, na celebração do contrato, na dispensa, na contratação direta, o princípio da administração, os princípios da administração pública devem estar presentes. E nós começamos a separar a questão da economicidade
da quarteirização, porque o termo terceirização é do poder público com a organização social. Mas da organização social em diante, quem sabe onde está o dinheiro? Aí é a quarteirização, que foge completamente, e os senhores verão, o controle público. Pois bem, e a impessoalidade? E atribuiu ao controle externo feito pelo Tribunal de Contas e o Ministério Público o dever, não é uma liberalidade, é o dever de fiscalizar. Pois bem, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, existe uma reclamação 22844 do Piauí, que o ministro Fux mandou suspender o contrato de gestão. E qual a argumentação? De que era uma fraude a contratação desta organização social para burlar um concurso público que havia sido feito no município de Oeiras e São Raimundo Nonato, lá no Piauí. E no dia de hoje eu frequentei o portal e continua com a mesma decisão de 29 de 4 de 2016. Portanto, bastante atualizada. E foi o Ministério Público do Trabalho que ajuizou a ação. Pois bem, a Paraíba editou uma lei chamando de gestão pactuada. E diga-se, uma lei mais forte em termos de fiscalização do que essa lei federal. E a partir daí, nós dividimos o trabalho em dois. Primeiro, nós começamos a examinar a escolha da organização social. Então, a primeira questão é economicidade. Por que gastar tanto dinheiro, e os senhores verão os valores, para um Estado pobre, transferindo para organizações sociais que são formadas por cartéis, do que investir nos seus próprios? Por quê? Questão de inteligência não é. Questão de economicidade não é, e os senhores verão. Questão de capacidade técnica, muito menos. O problema é exatamente a quarteirização. A quarteirização. Pois bem, além da questão da economicidade, veio a transparência. Se passava 600 milhões para a Cruz Vermelha, que a Cruz Vermelha não é a Cruz Vermelha que presta assistência mundial, ela é classificada como Cruz Vermelha filial do Rio Grande do Sul, que é que atua na Paraíba, Cruz Vermelha filial de Sergipe, que é aquela de Oeiras e São Raimundo Nonato, Cruz Vermelha filial de Petrópolis, que acabei de ver aqui a dona procuradora apresentando. Pois bem, tudo isso não passa de jogo de palavras para enganar os incautos. Além da transparência, o não cumprimento de metas. Porque, como disse a dona procuradora, quando veio a reforma do Estado, um dos itens eram as metas a serem alcançadas para dar qualidade ao serviço. Muito bem. Esses três, entre tantas outras irregularidades, levou à irregularidade de todos os contratos. Nós julgamos irregulares todos os contratos e encaminhamos ao Ministério Público Comum, porque cabe a ele. Nós não julgamos pessoas, nós analisamos contas, gestão, encaminhamos para que o Ministério Público tomasse as providências que estão na sua competência. Veja os valores. São 4 organizações sociais que passaram a gerenciar 7 unidades de saúde. Então, para um Estado pobre, 838 milhões
Todos esses contratos foram julgados, no aspecto formal da escolha, irregulares. A questão da eficiência, a lei orgânica do SUS já trata. Chama-se resolutividade. Resolutividade é a palavra-chave em qualquer serviço de saúde. E quero dizer ao nobre secretário e ao nobre deputado que o que não avança na questão do cartão SUS são os contratos. Todos os contratos deveriam ser extintos e fazer cadastramento, porque aí prevalecia a competência das instituições que realizassem as ações de saúde. Pois bem, veja a questão da economicidade. O Hospital de Trauma de João Pessoa tem 148 leitos. O de Campina Grande, 220. O Hospital de Trauma de João Pessoa é administrado por um OS. Recebeu em 2015, eu puxei 2015 porque o exercício já está concluído. Recebeu 136 milhões e 300 mil arredondando. O de Campina Grande, administração direta, 39 milhões. Notificado, o governo do estado disse, não, existem outras despesas que nós pagamos e que não estão computadas. Aí nós levantamos essas despesas. Essas despesas chegam a 95 milhões. Quer dizer, mais de 40 milhões para um hospital menor. Se isso não bastasse, também levantamos o de João Pessoa, deu os 136 milhões. Nós vamos para o Hospital Regional de Patos. Quem conhece a Paraíba, Patos fica no centro do estado. O Hospital de Patos é um hospital regional, que atende o interior da Paraíba como um todo. Tem 115 leitos. Recebeu no ano 8 milhões e 300 mil administração direta. Pela organização social, uma maternidade, que apesar de ser regional, mas a ação é mais localizada, recebeu 35 milhões. O Hospital Princesa Isabel, minha cidade natal. Já notaram que sou príncipe, né? Quem é filho de princesa é príncipe. Pois bem, lá tem uma UPA. É uma unidade de pronto atendimento, secretário. É uma unidade ambulatorial. Não faz procedimentos cirúrgicos, nem internamento hospitalar. Recebeu 9 milhões no ano. O hospital que é regional tem 44 leitos, 1 milhão. Em Guarabira, uma das grandes cidades do estado, a UPA, que recebe a gerência de OS, 7 milhões e 800 mil. O Hospital Regional de Guarabira tem 74 leitos, 3 milhões e meio. A cidade de Monteiro e o Hospital Taperoá são mais ou menos do mesmo tamanho, a cidade de Monteiro ainda é maior. A administração direta com 57 leitos, 3 milhões. O Hospital Regional de Itaperuá, administrado por um OS, 14 milhões e 600 mil. O Hospital Regional de Cajazeiras e Mamaguape. Cajazeiras deve ser 2 vezes maior do que Mamaguape. Veja pelo número de leitos, 139 a 62. O que é administrado pela Secretaria de Saúde, 7 milhões e 200. O que é pela OS, 24. E eu fiz todo aquele trabalho que fiz lá em Campina Grande. Esses valores já estão corrigidos. Então veja a diferença, onde está a economicidade. E nós chamamos o governo do estado, secretário e nobre deputado, para dizer porque era mais vantajoso para o governo da Paraíba entregar os serviços ou dinheiro a uma organização social do
do que investir nos seus próprios. Se o problema é salário, vocês vão ver, remunere bem o profissional, que não só é médico, mas prefere tratar de forma terceirizada ou quarteirizada. Pois bem, o que fez o Tribunal de Contas da Paraíba, na minha pessoa de relator? Elaboramos, inicialmente, uma decisão singular, responsabilizando o governo do Estado e a secretária de Saúde, não apenas a gestão do hospital, mas a secretária, que era um secretário, depois secretário, e o governador do Estado, a partir daquele momento. Inclusive, ao final, dizendo de que haveria reflexos negativos na prestação de contas. E passamos a exigir a transparência. Quando eu fui presidente da Assembleia da Paraíba, de 99 a 2001, estava em curso no procurador a lei de responsabilidade fiscal. Antes dela eu prestei contas, por isso eu posso falar, com notas fiscais. Você abria o portal da Assembleia Legislativa, se eu comprasse esse computador, estava a nota fiscal da empresa que eu comprei. Pois bem, o governo da Paraíba tem um quadro no seu portal chamado CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira. Está lá a cruz vermelha, se dá para ver lá em cima, e o valor embaixo aqui, 136 milhões, aquele que eu demonstrei. Muito bem, esse é o valor que passa para a cruz vermelha. E o que fez a cruz vermelha com 136 milhões? Nós determinamos que se colocasse o portal da transparência, para que nós viéssemos a descobrir quem estava levando o dinheiro da Paraíba. Vocês verão agora. Pois bem, a analisar a primeira prestação de contas, lá nós analisamos a escolha, todas pela irregularidade. Agora analisamos a comprovação da despesa. A Cruz Vermelha teve de devolver R$1.800.000 por despesas não comprovadas. Pois bem, aí a partir daqui, nós começamos a ter a realidade de quem usa o dinheiro nessas organizações sociais. Por que eu digo que é quarteirização? A maior despesa pública é com pessoal em cargos. Isso é no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Pois bem, pessoal, no caso aqui a Cruz Vermelha, 227 milhões. Você vai para serviço terceiro, 238. A lógica da contabilidade está invertida com as organizações sociais. Então, a partir daí, e se der tempo eu vou mostrar ao vivo, nós começamos a identificar uma empresa chamada Papa Tudo, um nome bem sugestivo. Essa empresa é de Saquarema, no Rio de Janeiro, no distrito de Gravatá, município de Saquarema. Vende alimentos ao hospital. Vejam os senhores, isso não é um único caso. Eu vou mostrar outros. Essa não vende mais na Paraíba. E só foi possível por conta da transparência. É o que eu disse ontem ao presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Rainha, e ele disse, viu, doutor, está preparando uma resolução, me disse agora genética, para que se dê publicidade, e todos deveriam fazer isso, para descobrir quem leva o dinheiro, que não é pouco, não é muito. Pois bem, essa empresa é Vértice, né? Não, é Papa Tudo. Dos 8 milhões. Levou 8 milhões a Papa Tudo. 8,5.
Todas essas empresas são de fora, todas prestando serviços ao Hospital de Trauma em João Pessoa, e todas cartelizadas, todas vocês verão. Essa empresa Versa é de Brasília. Eu só cometi um erro, que eu ia pegar o endereço para ir lá. Essa empresa, ela presta assistência de publicidade. Quando o governo do estado tem um contrato milionário ou bilionário para fazer a publicidade da sua administração direta e indireta. Essa empresa sai de Brasília, já vai em 3.800.000 para fazer a publicidade do Hospital de Trauma. Isso aqui é a quarteirização. É aqui que está indo o dinheiro das OS, deputado. Essa empresa aqui, esse cidadão, simplesmente é o contador do Hospital de Trauma. Ele mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e recebe 27.400 e às vezes 33.400 por mês. Um contador no estado da Paraíba recebe R$5.000 para ser contador de uma unidade no procurador. R$30.000. Por que é mais caro fazer por OS e não pela administração direta? Porque tem gente se locupletando com dinheiro público. Essa é a verdade. Aqui é outra empresa, já 158 mil, aí vai diminuindo. Essa empresa aqui, eu vou mostrar, ela faz a compra de passagens, porque como eles são do Rio de Janeiro, eles vivem em ponte aérea permanente entre João Pessoa e o Rio de Janeiro. Essa empresa é no Meia, lá do Rio de Janeiro. Ao espaço físico, não é fácil, é difícil, mas nós temos de lutar. Pois bem, uma nós já despachamos, chamada de fibra, mas ela deixou um rastro para o governo do estado, porque não pagava a folha nem as contribuições. Está o INSS imputando ao estado um valor altíssimo. Agora é preciso acompanhar. Eu coloquei esse slide para mostrar que eu continuo acompanhando. 24 de outubro. Não abro mão de acompanhar as ações. E muitas das empresas, os processos foram rescindidos. E para completar, aquelas pessoas que administravam as OCIPs, os prefeitos, todos sem exceção, viraram ficha suja. Nenhum concorreu às eleições deste ano. E esses vão no mesmo caminho, que nós estamos pedindo a desqualificação ao Ministério da Justiça. E ao governo do Estado, evidentemente. E quais são as novas perspectivas? Primeiro, a adequação de métodos de auditoria. É totalmente diferente você analisar uma entidade do terceiro setor que alega que a responsabilidade é a contabilidade privada em detrimento da pública. Mas nós exigimos que o dinheiro é público, que a contabilidade seja pública. Criar um setor de auditoria especializado, porque é diferente. Colocar o foco na resolutividade, porque muitas dessas empresas são cartelizadas, uma se sobrepõe à outra, fazendo o mesmo serviço. Então, na hora que você exige a resolutividade, você vai imputar
para que eles devolvam dinheiro ao erário. Integração de sistemas e órgãos. É preciso que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, da Paraíba e de outros estados possa criar um sistema em que eles saibam quais são as nossas ações e nós possamos saber as ações que são desenvolvidas aqui. E por último, a terceirização e quarteirização não está só na saúde, não. Hoje ele está na mídia, hoje ele está no aluguel de carros para os entes públicos, está na educação, enfim. É um trabalho que precisa ter muito fruto. E se me der um minutinho, eu quero pedir que coloque ao vivo e a cores o sistema que nós introduzimos na Paraíba. Esse é o portal do governo do estado da Paraíba. Nós mandamos que colocasse lá, porque é quem faz o contrato. Aí você tem portal da transparência. Quando você abre na parte de baixo, esse de cima é o CIAF, você tem um portal específico para publicidade, também desenvolvemos, e um para administração hospitalar. Esse é o portal. Eu pedi para escolher o ano 2016, um mês, que eu posso escolher o que eu quiser. Vou colocar o último mês, que é outubro, porque ainda não teve do novembro. Aí, para aí, por favor, aí estão as organizações sociais. Cruz Vermelha, ABBS, Santa Rita, Guarabira, Princesa Isabel, IPSEP, Mamanguape, Jeri, Taperoá e a Maternidade de Patos. Coloque a Cruz Vermelha. E agora, pesquisa. Aqui você escolhe, se eu quisesse pessoal, eu vou para serviço terceiro. Abra aí, serviço terceiro, que é o certo. Pronto. Aí nós temos todos os contratos para dar aqueles 600 milhões. Então veja que não é o que diz a Constituição Federal, no artigo 199, que é complementar. Aqui é substituir. Muito obrigado.